Boa tarde, salve Maria, sejam bem-vindos a mais essa tarde de oração, que o Senhor acolha as nossas intenções. Pedimos ao Senhor que Ele nos guarde dentro do seu sagrado coração, que o Senhor acolha todos aqueles nossos que estão afastados do Senhor no seu sagrado coração. E nós pedimos para isso a intercessão da nossa Imaculada Mãe, a Virgem Maria. Pedimos a ela que também nos guarde sempre junto ao seu Imaculado Coração. Hoje é o dia da solenidade do Sagrado Coração de Jesus. É a sexta-feira, é a segunda sexta-feira depois do Corpus Christi e é exatamente o dia que Jesus pediu a Santa Margarida Maria Alacoque que fosse marcada a solenidade do Sagrado Coração, do seu Sagrado Coração. Ele pediu que fosse na primeira sexta-feira da próxima semana após o Corpus Christi, né? Então, o Corpus Christi foi quinta-feira da semana passada, hoje é a primeira sexta-feira da semana seguinte. Então, estamos aqui pedindo ao Senhor a graça de fazermos morada na chaga aberta do seu Sagrado Coração e que daí a gente não saia mais. Vamos colocar todas as pessoas que estão afastadas do Senhor, aquelas que precisam conhecer, né? Jesus falou para Santa Margarida Maria Alacoque: eis o coração que tanto amou o mundo e não recebeu dele senão ingratidões. Então coloquemos esses filhos ingratos no Sagrado Coração de Jesus para que eles possam ser cobertos por tamanho amor. Não é possível que consigam continuar indiferentes a tamanho amor, estando escondidos dentro do coração de Jesus. Então vamos só dar uma pincelada aqui. Eu sei que todo mundo conhece aí a respeito do Sagrado Coração de Jesus. Alguns fazem parte do apostolado da oração, que é ligado ao coração de Jesus, né? É um movimento da igreja ligado diretamente ao Sagrado Coração de Jesus. Então a devoção ao Sagrado Coração de Jesus é muito antiga. Os padres da igreja já falavam dela e tudo brota daquele coração manso e humilde, que por nós foi transpassado pela lança do soldado Longuinho na cruz do Calvário. Dele saiu sangue e água, símbolos do batismo e da Eucaristia, e também da igreja esposa de Cristo, que nasce do lado aberto do novo Adão, como Eva nasceu do lado aberto do primeiro. Após uma fase de eclipse, esta devoção ganhou novo impulso após as visões de Santa Margarida Maria Alacoque, uma religiosa francesa que viveu entre os anos de 1647 e 1690, e foram difundidas pelo confessor de Santa Margarida Maria Alacoque, hoje também santo, São Cláudio de la Colombière. Foi seu confessor entre os anos de 1673 e 1675. Era uma época difícil, onde havia uma heresia chamada jansenismo, de Jansen, que pregava um cristianismo triste, onde poucos se salvavam, onde se disseminavam medo de receber Jesus Eucarístico. Para eliminar essa tristeza, Jesus mostrou seu coração humano e misericordioso a Santa Margarida, como tábua de salvação para todos os pecadores que nele confiassem. Santa Margarida Maria Alacoque foi uma freira que nunca transpôs os muros do seu convento das Visitandinas de Parelemonial da Ordem da Visitação de Santa Maria, instituição religiosa fundada por São Francisco de Sales e Santa Joana de Chantal, morrendo antes de completar 45 anos em 17 de outubro de 1690, sendo canonizada em 1920 pelo Papa Bento XV. Recolhida em profunda oração, pela porta do tabernáculo saiu uma espécie de vapor que foi se transformando na figura de homem que se encaminhou até ela e ali, na sua presença, abriu a túnica que lhe cobriu o peito, lhe mostrando o coração em chamas inextinguível e lhe disse: eis aqui o coração que tanto amou os homens e pelos quais é tão mal correspondido. Pelo menos tu, filha minha, chora pelos que me ofendem, geme pelos que não querem orar, imola-te pelos que renegam e blasfemam contra o meu santo nome. Prometo-te na grandeza do meu amor que abençoarei os lares que neles me hospedem, que os que comungarem durante 9 primeiras sextas-feiras seguidas
não morrerão sem receber os sacramentos da penitência e da Eucaristia. Depois de 150 anos de enormes dificuldades impostas especialmente pelos jansenistas e o terror da Revolução Francesa, em 1856, Pio IX instituiu a festa litúrgica do Sagrado Coração de Jesus, propondo, segundo a recomendação dos santos, a consagração do mundo ao coração de Jesus. 200 anos depois que Santa Margarida pediu ao rei Luís XIV a consagração da França ao coração de Jesus, o grande presidente do Equador, Gabriel Garcia Moreno, consagrou seu país em 1873 ao coração de Jesus. Vários papas incentivaram esta devoção através de encíclicas. Atualmente, a festa do Sagrado Coração é celebrada na sexta-feira após a festa do Corpus Christi. Leão XIII deixou-nos a oração para a consagração ao Sagrado Coração. Também Pio XI, Pio XII, João Paulo II e Bento XVI, em carta ao padre Kolvenbach, da Companhia de Jesus, falaram da importância dessa devoção. Em 1872, Pio IX concedeu indulgências especiais aos que portassem o escapulário com a imagem do Sagrado Coração. A piedade ligada ao coração de Jesus está em união com a devoção ao Imaculado Coração da Virgem Maria. Muitos santos recomendaram essa devoção. São João Eudes, Santa Margarida Maria Lacoque, São Luís Grillon de Montfort, Santa Catarina Labouré, São Maximiliano Maria Kolbe. Numerosas foram as promessas do Sagrado Coração de Jesus, sendo as mais admiráveis as seguintes: eu lhes darei todas as graças necessárias ao seu estado de vida. Eu farei reinar a paz em suas famílias. Eu os consolarei em todas as suas aflições. Serei seu refúgio seguro durante a vida e sobretudo na morte. Derramarei muitíssimas bênçãos sobre todas as suas empresas. Os pecadores encontrarão em meu coração a fonte e o mar infinito da misericórdia. As almas tíbias se tornarão fervorosas. As almas fervorosas elevar-se-ão rapidamente à grande perfeição. Abençoarei eu mesmo as casas onde a imagem do meu coração estiver exposta e venerada. Darei aos sacerdotes o ato de abrandar os corações mais endurecidos. As pessoas que propagarem esta devoção terão seus nomes escritos no meu coração e dele nunca serão apagados. No excesso da misericórdia do meu amor todo-poderoso, darei a graça da perseverança final aos que comungarem na primeira sexta-feira de 9 meses seguidos. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo,
na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nessa primeira dezena, nós vamos pedir ao Senhor as intenções pela saúde, a saúde física, a saúde espiritual, a saúde mental de cada um de nós. Que o Senhor acolha essas intenções, que o Senhor sonde os nossos corações, e o Senhor sabe todos aqueles que nos pediram orações, que o Senhor também os visite nessa tarde. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa segunda dezena, eu quero pedir por todos os sacerdotes religiosos, pelas crianças, jovens, adolescentes, que o Senhor coloque anjos no caminho deles, que possa guiá-los sempre nos caminhos do bem, que os sacerdotes estejam realmente a serviço do Senhor, que não se desviem e que não levem a desviar toda uma comunidade. Que as crianças sejam protegidas na sua inocência, sejam protegidas no seu espírito, que elas estejam sempre inclinadas para Deus, sempre. Que o Senhor as abençoe e as proteja sempre. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa terceira dezena, nós vamos colocar pelo nosso Brasil, pedindo ao Senhor a graça da libertação, que o Senhor nos liberte do comunismo, da corrupção, das ideologias satânicas e de todo mal. Que o Senhor proteja a nossa nação brasileira, nossa terra de Santa Cruz, de toda influência maligna. Nós vamos colocar também por todas as mulheres que pensam em abortar, que o Senhor não permita tamanha atrocidade, que o Senhor proteja todas as crianças, especialmente aquelas que estão no ventre de suas mães e que pensam no aborto. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa quarta dezena, nós vamos colocar os nossos filhos, sobrinhos, netos, sejam eles crianças, jovens ou adolescentes. Mas coloquemos especialmente as crianças, adolescentes e jovens que foram abandonados, que por algum motivo estão longe dos seus pais, que o Senhor os guie, que os anjos do Senhor, que as santas dominações estejam com elas e que as guias protejam todo o decurso de sua vida. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa quinta dezena, nós vamos pedir ao Senhor que acolha todas essas intenções que são colocadas nos comentários, todos esses pedidos, tudo aquilo que vai no nosso coração, que o Senhor sonde os nossos corações e que o Senhor, conforme a sua santa vontade, realize aquilo que nós estamos pedindo, os nossos planos, os nossos projetos, os nossos sonhos. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Rezemos pela conversão dos pecadores do mundo inteiro, especialmente os da Igreja e os de nossa casa. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Amém. Agora vamos ouvir a meditação do Diário de Santa Faustina,
com a Patrícia Mendes, missionária da Canção Nova. Peçamos que o Senhor continue abençoando para que ela continue nos ajudando com essas meditações. Diário de Santa Faustina, número 607. Um breve trecho onde ela escreve: em meio às maiores dificuldades e contrariedades, não perco a paz interior, nem o equilíbrio exterior. E é isso que leva os adversários ao desânimo. A paciência na adversidade fortalece a alma. Ah, como desejo ser como a irmã Faustina, de ter essa paz interior e esse equilíbrio exterior que ela relata. Em meio às maiores dificuldades e contrariedades, não perco a paz interior, nem o equilíbrio exterior. E é isso que leva os adversários ao desânimo. A paciência na adversidade fortalece a alma. Você que hoje passa por adversidades, você que hoje passa por contrariedades, por dificuldades, peça ao Espírito Santo essa graça, meu irmão, minha irmã, de você ter essa paz interior, a paz que vem de Deus. E é claro, para se ter paz interior, é preciso estar em paz com os irmãos e em paz com Deus. Para ter paz interior, é preciso liberar o perdão para as pessoas que você precisa perdoar. É preciso se reconciliar. É preciso ir pedir perdão também àquela pessoa que você feriu, que você magoou, que você traiu. Para ter paz interior, é preciso estar em dia com Deus. Como anda a sua espiritualidade, a sua vida de oração? Você tem vida de sacramentos, vida sacramental? Sua confissão está em dia? Você tem recebido a Eucaristia, ido à missa, pelo menos aos domingos, que é o dia do Senhor, e nas festas, solenidades da igreja? Nós precisamos estar em dia com Deus. Muitos de nós gostamos de estar em dia com as nossas contas financeiramente, não dever para ninguém. Isso é ótimo, isso é uma virtude, isso é maravilhoso. Mas e com Deus? Você está em dia? Você tem caminhado na graça para poder ter essa paz interior? Porque somente quem tem essa paz interior pode também refletir esse equilíbrio exterior. Muitos de nós, você dona de casa, você mãe de família, você pai de família, tem vivido esse desequilíbrio exterior, tem andado no nervosismo, na irritação. Eu digo nós, todos nós passamos por isso. Desequilíbrios emocionais. Muitas vezes alteramos a voz, muitas vezes falamos o que não devemos para as pessoas. Nós que somos pais, extrapolamos com os filhos, até mesmo na correção. E se você percebe hoje esse desequilíbrio em você, peça mesmo ao Espírito Santo: vem me auxiliar, vem me ajudar, Espírito Santo, vem me dar equilíbrio. Espírito Santo, vem controlar o meu ser, o meu temperamento. Espírito Santo, vem controlar o nosso interior, Espírito Santo. Espírito Santo, vem me batizar nesse momento, nessa hora. Espírito Santo, batiza os nossos afetos, os nossos sentimentos, as nossas emoções e dai-nos equilíbrio interior para que possamos também viver esse equilíbrio exterior. Sim, Espírito Santo. E se você vai percebendo na sua história, nos seus relacionamentos, que você tem realmente falhado, extrapolado com as pessoas da sua casa, com as pessoas da sua comunidade, não tenha receio de pedir perdão. Você, pai, mãe, pedir perdão aos seus filhos, porque você exagerou na sua correção.
Você precisava corrigir sim o filho, mas a forma como você utilizou não foi a melhor. Peça perdão. Você que é casado, pai e mãe, que brigou, que discutiu na frente dos seus filhos, não tenha receio de pedir perdão um para o outro na frente dos filhos. Muitas vezes a gente falha, a gente acaba discutindo na frente dos filhos. Tudo bem, nós somos humanos, mas não esqueça de pedir perdão também na frente dos filhos. Se você deu o mau exemplo, agora dê o bom exemplo. Se reconcilie na frente das crianças, dos seus filhos adolescentes, jovens. Eles precisam desse testemunho de reconciliação. E Deus hoje vem, através desse breve trecho, nos ensinar que mesmo em meio às maiores dificuldades e contrariedades, assim como a irmã Faustina, nós também podemos viver essa graça de não perder a paz interior, nem o equilíbrio exterior. E é isso que vai levar os nossos adversários ao desânimo. E os nossos adversários nós sabemos que são os demônios, porque a nossa batalha é espiritual. O seu adversário não é alguém da sua família. Seu adversário não é alguém lá do seu trabalho, nem da sua faculdade, nem o seu vizinho. O seu adversário é o demônio. E é contra ele que nós precisamos lutar. Senhor Espírito Santo, vem hoje com a virtude da paciência para cada coração, para que nós possamos vencer a adversidade com a paciência que fortalece a alma. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Rezemos agora o terço do amor, pedindo ao Senhor a libertação das almas do purgatório, que o Senhor tenha misericórdia e que elas sintam o alívio através das nossas orações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nessa primeira dezena, nós vamos colocar pelas almas de todos os nossos antepassados, pelas almas de todos os irmãos que passaram por essa hora da misericórdia, que rezaram conosco, também por todos aqueles que morreram de forma súbita, que o Senhor acolha todas essas almas. Doce coração de Jesus, sede meu amor, doce coração de Maria, sede a minha salvação. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. 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 Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas.
Segunda dezena. Rezemos pelas almas dos sacerdotes, religiosos, missionários e consagrados que ainda se encontram no purgatório. Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. 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 Terceira dezena, rezemos pelas almas dos nossos vizinhos falecidos e por todas as almas abandonadas e esquecidas no purgatório. Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. 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 Quarta dezena. Rezemos pelas almas dos sacerdotes falecidos que passaram pela nossa vida. Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. 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 Quinta dezena, rezemos pelas almas dos suicidas. Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. 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 Sagrado coração de Jesus, fazei com que eu vos ame cada vez mais. Sagrado coração de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Sagrado coração de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Amém. Vamos para mais um capítulo do Evangelho como me foi revelado. São os capítulos da conclusão da obra. Capítulo 645, o processo de Estevão e a sua lapidação. Os caminhos opostos de Saulo e de Gamaliel à santidade. E assim começa a visão de Maria Valtorta. A sala do Sinédrio está igual
com a mesma disposição e com as mesmas pessoas, como estava naquela noite entre quinta e sexta-feira, durante o processo de Jesus. O sumo sacerdote e os outros estão em seus lugares. No centro, diante do sumo sacerdote, no lugar vazio onde durante o processo estava Jesus, agora está Estevão. Ele já deve ter falado, confessando a sua fé e dando seu testemunho sobre a verdadeira natureza de Cristo e sobre a sua igreja, pois o tumulto está no auge, e na sua violência está semelhante em tudo ao processo que se moveu contra o Cristo naquela noite fatal da traição e do deicídio. Punhos são erguidos, blasfêmias horríveis são lançadas contra o diácono Estevão, que sob as mais brutais pancadas perde o equilíbrio, enquanto eles o puxam para cá e para lá. Mas ele conserva sua calma e dignidade, e mais do que isso ainda. Ele não só está calmo e cheio de dignidade, mas se sente feliz e quase estático. Sem preocupar-se com os escarros com que eles lhe cobrem o rosto, nem com o sangue que lhe está descendo do nariz, que foi violentamente atingido, ele levanta, em certo momento, o seu rosto luminoso e sorridente para fixar seus olhos em uma visão que só ele está tendo. Depois ele abre os braços em cruz, levanta-os e os estende para o alto, como para abraçar o que ele está vendo, e depois cai de joelhos exclamando: Eis que eu vejo abertos os céus e o Filho do Homem, Jesus, o Cristo de Deus, que vós matastes e que agora está à direita de Deus. A esta altura, eles perdem aquele mínimo de humanidade e justiça que ainda tinham, e com a fúria de uma malta de lobos, de chacais, de feras hidrófobas, todos se lançam sobre o diácono e o mordem, pisam nele, o agarram, o pegam e levantam pendurado pelos cabelos, o arrastam, fazendo-o cair de novo. Põem-lhe obstáculos, acrescentando uma fúria a outra fúria, porque fazendo aumentar a desordem àquela confusão, alguns procuram arrastá-lo para fora e criar-lhe dificuldades, puxando-o em outras direções, a fim de poderem feri-lo e poderem pisar nele de novo. Entre os furiosos mais malvados está um jovem baixo e feio que chamam de Saulo. A ferocidade em seu rosto é indescritível. A um canto do salão está Gamaliel. Ele não tomou parte em nenhum momento daquela barafunda. Não dirigiu a palavra a Estevão nem a nenhum dos poderosos. O seu desgosto ao ver aquela cena injusta e feroz era evidente. No outro lado, também desgostoso e também sem participar do processo e da barafunda, está Nicodemos, que olha para Gamaliel, cujo rosto tem uma expressão mais clara do que muitas palavras. Mas, de repente, precisamente quando ele vê que suspendem Estevão pelos cabelos pela terceira vez, Gamaliel se encapota com seu grande manto e se dirige para a saída, do lado oposto àquele para o qual está sendo arrastado o diácono. Aquilo não passa sem ser visto por Saulo, que grita: Rabi, já vais embora? Gamaliel não lhe dá resposta, e Saulo, temendo que Gamaliel não tivesse entendido que a pergunta era dirigida a ele, repete e se explica: Rabi Gamaliel, tu te ausentas deste julgamento? Gamaliel entende tudo no instante, e com um olhar terrível pelo tanto que está aborrecido, altaneiro e glacial, responde com uma só palavra: sim. Mas é um sim que vale mais do que um longo discurso. Saulo entende tudo o que há naquele sim, e abandonando aquela malta feroz, vai correndo atrás de Gamaliel, e quando o alcança, faz que ele pare e lhe diz: Não quererás dizer-me, ó Rabi, que tu desaprovas a nossa condenação? Gamaliel nem olha para ele, nem lhe dá resposta. Saulo insiste: Aquele homem é duplamente culpado por ter renegado a lei para seguir a um samaritano possesso de Belzebu e por tê-lo feito dele depois de ter sido um teu discípulo. Gamaliel continua a não olhá-lo e a ficar calado. Então Saulo lhe pergunta: Mas serás tu, talvez, também tu, um seguidor daquele malfeitor chamado Jesus?
Gamaliel agora fala e diz: por enquanto não sou ainda, mas se ele era quem dizia ser, e em verdade muitas coisas estão mostrando que ele era mesmo, eu peço a Deus que eu me torne discípulo dele. Saulo grita: que horror! Nenhum horror. Cada um tem uma inteligência para usá-lo e uma liberdade para aplicá-la. Cada um, pois, use delas segundo aquela liberdade que Deus deu a cada homem e aquela luz que ele colocou no coração de cada um. Os justos, antes ou depois, usarão desses dois dons de Deus no bem e os maus no mal. E vai embora, indo para o pátio onde está o gasofilácio, e vai apoiar-se sobre a mesma coluna, perto da qual Jesus falou com a pobre viúva que dá ao tesouro do templo tudo o que ela tem, 2 moedinhas. Está ali há pouco tempo quando Saulo vai ao seu encontro novamente e para diante dele. O contraste entre os dois é muito forte. Gamaliel é alto, de nobre condição, bonito em seus traços fortemente semíticos. Tem a fronte alta, olhos bem escuros e inteligentes, penetrantes e alongados, bem encaixados, sob as sobrancelhas viçosas e bem feitas, ao lado de um nariz reto, longo e delicado, que faz lembrar um pouco o de Jesus. Também a cor da pele, a boca com lábios finos lembram os de Cristo, com a diferença que Gamaliel tem barba e bigode que há tempos eram bem escuros e agora são grisalhos e mais longos. Saulo, por sua vez, é baixo, musculoso, de pernas curtas e grossas, um pouco separadas à altura dos joelhos, e que podem ser vistas bem porque o manto está levantado, e ele está só com uma veste cinzenta. Tem os braços curtos e musculosos como as pernas, um pescoço curto e grosso que sustenta uma cabeça grande, morena, com cabelos curtos e grossos, orelhas levemente de abano, um nariz meio achatado, lábios túmidos, zigomas altos e grossos, fronte convexa, olhos escuros e algo bovinos, não doces e mansos, mas muito inteligentes, sob os cílios muito arqueados, abundantes e desgrenhados. As maçãs do rosto são cobertas por uma barba hirsuta e muito densa, mas conservada curta. Talvez por causa de seu pescoço curto, ele parece levemente corcunda e com as costas arredondadas. Por um pouco ele fica calado, fixando Gamaliel. Depois sussurra-lhe alguma coisa. Gamaliel lhe responde com voz bem clara e forte: eu não aprovo a violência, por nenhum motivo. De mim não terás nunca aprovação para nenhuma ação violenta. Eu já o disse até publicamente a todo o sinédrio, quando foram presos pela segunda vez Pedro e os outros apóstolos, e foram levados para diante do sinédrio a fim de que os julgasse. E eu repito as mesmas coisas que eu disse. Se é um plano e uma obra de homens, acabará por si mesma. Mas se é de Deus, não poderá ser destruída pelos homens, mas ao contrário, eles é que poderão ser castigados por Deus. Lembra-te disso. Tu és protetor desses blasfemadores que vão atrás do Nazareno, logo tu, o maior rabi de Israel? Eu sou protetor da justiça, e esta ensina a sermos precavidos e justos ao julgar. Eu repito, se é uma coisa que vem de Deus, não quero manchar minhas mãos com o sangue que eu não sei se merece a morte. Tu, logo tu que és fariseu e douto, falas assim? Não temes o Altíssimo? Mais do que tu, mas eu penso e recordo, tu eras criança, não eras ainda filho da lei, e eu já ensinava neste templo com os rabis mais sábios deste tempo, e com outros sábios, mas não justos. Entre estes muros, a nossa sabedoria recebeu uma lição que me fez pensar pelo resto da minha vida. Os olhos do mais sábio e justo do nosso tempo fecharam-se à lembrança daquela hora e a mente ao estudo daquelas verdades, ouvidas pelos sábios de um menino que se revelava aos homens, especialmente aos justos. Os meus olhos continuaram a vigiar e a minha mente a pensar,
coordenando acontecimentos e coisas. Eu tive o privilégio de ouvir o Altíssimo falar por meio da boca de um menino, que depois foi um homem justo, sábio, potente, santo, e que foi enviado à morte justamente por essas suas qualidades. As palavras de então foram confirmadas pelos fatos que aconteceram muitos anos depois, na época predita por Daniel. Pobre de mim que não compreendi na época, que esperei o último terrível sinal para acreditar, para entender. Pobre do povo de Israel, que não compreendeu na época e não compreende nem agora. A profecia de Daniel e a dos profetas e da palavra de Deus continuam e se cumprirão por Israel teimoso, cego, surdo, injusto, que continua a perseguir o Messias nos seus servos. Maldição! Tu estás blasfemando! Verdadeiramente não haverá mais salvação para o povo de Deus. Se os rabis de Israel blasfemam, renegam Javé, o Deus verdadeiro, para exaltarem e crerem em um falso Messias. Não sou eu que blasfemo, mas todos aqueles que insultaram o Nazareno e continuam a dar-lhe desprezo, desprezando os que o seguem. Tu sim, que blasfemas contra ele, porque o odeias, a ele e aos seus. Mas tu disseste uma coisa certa, quando falaste que não há mais salvação para Israel. Mas não porque há israelitas que passam para o rebanho dele, mas porque Israel o feriu de morte. Tu me causas horror, tu traz a lei e o templo. Denuncia-me então ao sinédrio, para que eu tenha a mesma sorte daquele que está para ser apedrejado. Será o começo e o resumo feliz de toda a tua missão. E eu, por este meu sacrifício, serei perdoado por não ter reconhecido e entendido que Deus passava, Salvador e Mestre entre nós, seus filhos e seu povo. Saulo, com um gesto de ira, vai embora indelicadamente, retornando ao pátio que fica de frente para a sala do sinédrio, pátio no qual dura ainda a gritaria da multidão exasperada com Estevão. Saulo se aproxima dos algozes nesse pátio, une-se a eles que o estavam esperando e sai juntamente com os outros do templo e depois sai dos muros da cidade. Insultos, escárnios, pancadas continuam a ser lançadas contra o diácono, que prossegue exausto, ferido, cambaleando em direção ao local do suplício. Fora dos muros, há um espaço não cultivado e pedregoso, completamente deserto. Chegando lá, os carrascos vão formando um círculo, deixando sozinho no centro o condenado, com suas vestes rasgadas e ensanguentadas em muitas partes do corpo, pelas feridas que recebeu, e eles as arrancam antes de se afastarem de lá. Estevão fica com uma pequena túnica muito curta. Todos tiram as vestes longas, ficando somente com as túnicas, curtas como a de Saulo, ao qual eles confiam as vestes, uma vez que ele não vai tomar parte no apedrejamento, seja porque está impressionado com as palavras de Gamaliel, seja porque se julga incapaz de ferir bem. Os carnífices recolhem as pedras maiores e uns calhaus afiados que não faltam naquele lugar e começam com a lapidação. Estevão recebe as primeiras pedradas estando de pé e com um sorriso de perdão em sua boca ferida, que no instante antes do começo do apedrejamento ainda gritou a Saulo, que estava recolhendo as vestes das mãos dos apedrejadores: Meu amigo, eu te espero no caminho de Cristo. A estas palavras, Saulo lhe havia respondido: Porco, possesso, unindo a aquelas injúrias um pontapé bem forte nas canelas do diácono, que por pouco não caiu, seja pela pancada que pela dor. Depois de diversas pedradas que o ferem de todos os lados, Estevão cai de joelhos, apoiando-se sobre as mãos feridas, e certamente lembrando-se de algum episódio longínquo, murmura, tocando nas têmporas e na fronte ferida: É como ele me havia predito, a coroa, os rubis. Ó Senhor meu, ó Jesus, recebe o meu espírito. Uma outra saraivada de golpes sobre a cabeça já ferida o faz prostrar-se no chão, que
que se impregna do seu sangue. Enquanto ele vai se abandonando por entre as pedras, sempre debaixo de uma saraivada de outras pedras, murmura expirando: Senhor, Pai, perdoa-lhes. Não lhes tenhas rancor por causa deste pecado deles. Eles não sabem o que. A morte chegou e lhe partiu as palavras por entre os lábios, e um último tremor o faz dobrar-se sobre si mesmo, e assim ele fica. Está morto. Os carrascos se aproximam, lançam-lhe uma outra saraiva de pedras e o sepultam quase que totalmente sob elas. Depois se vestem novamente e vão embora, retornando ao templo para referir aquilo que fizeram, ébrios de zelo satânico. Enquanto estão falando com o sumo sacerdote e outros notáveis, Saulo vai à procura de Gamaliel. Não o encontra logo. Inflamado de ódio pelos cristãos, retorna até os sacerdotes, fala com eles, faz com que lhe deem um pergaminho com o sigilo do templo que o autoriza a perseguir os cristãos. O sangue de Estevão deve tê-lo enfurecido como um touro quando vê o vermelho, ou o vinho generoso dado a um alcoólatra. Ele está para sair do templo quando vê por baixo do pórtico dos pagãos Gamaliel e se aproxima dele. Talvez queira começar uma discussão ou uma justificação, mas Gamaliel atravessa o pátio, entra em uma sala, fecha a porta diante do rosto do Saulo, o qual, ofendido e furioso, sai correndo do templo para ir perseguir os cristãos. E assim cessa a visão. Jesus diz a Maria Valtorta: Eu já me manifestei muitas vezes e a muitos, e até em manifestações extraordinárias, mas não em todos a minha manifestação produziu efeitos de modo igual. Podemos ver que a cada minha manifestação corresponde uma santificação daqueles que possuíam a boa vontade requerida aos homens para que tenham paz, vida e justiça. Assim foi com os pastores. Neles a graça trabalhou durante os 30 anos da minha vida oculta e depois floresceu com uma espiga santa quando chegou o tempo em que os bons se separaram dos maus para seguirem o Filho de Deus, que passava pelos caminhos do mundo, lançando seu grito de amor para chamar, como com um toque de recolher, as ovelhas do rebanho eterno, dispersas e errantes por Satanás. Estavam presentes pelo meio das turbas que me seguiam e eram os meus enviados, porque com suas simples, mas convincentes parábolas anunciavam o Cristo, dizendo: É Ele, nós o conhecemos. No seu primeiro vagido desceram os cantos de adormecer cantados pelos anjos, e a nós foi dito pelos anjos que os homens de boa vontade terão paz. Boa vontade é o desejo do bem e da verdade. Sigamo-lo, segui-o, e todos nós teremos a paz prometida pelo Senhor. Humildes, ignorantes, pobres, foram os meus primeiros enviados para o meio dos homens, e eles se escalonaram como se formassem escoltas ao longo das ruas ao Rei de Israel, ao Rei do mundo. Olhos fiéis, bocas honestas, corações amorosos, incensários exalando o perfume de suas virtudes, para tornar menos corrompido o ar da terra ao redor da minha divina pessoa, que se havia encarnado por eles mesmos e por todos os homens. E até aos pés da cruz eu os encontrei, depois de tê-los abençoado com o meu olhar ao longo do caminho sangrento do Gólgota. Os únicos, com pouquíssimos outros que não dissessem maldições por entre a plebe desenfreada, mas que amassem, crescem, esperassem ainda e que olhassem para mim com olhos de compaixão, pensando naquela noite longínqua do meu Natal e chorando sobre o inocente, cujo primeiro sono foi sobre uma madeira penosa e o último ainda mais doloroso. Isto porque a minha manifestação a eles, almas retas, os havia santificado. E foi assim também que aconteceu aos 3 sábios do Oriente, a Simeão e a Ana no templo, a André e a João, e a Pedro, a Tiago e a João no Tabor,
a Maria de Magdala, na aurora da Páscoa, aos 11 perdoados no Olival, e ainda antes em Betânia, antes do extravio deles. Não, João, o puro, não teve necessidade de perdão. Ele foi fiel, o herói, o amoroso de sempre. O amor puríssimo que havia nele e sua pureza de mente, de coração, de carne, o preservou de toda fraqueza. Gamaliel e também Iléu não eram simples como os pastores, santos como Simeão, sábios como os 3 sábios. Nele e no seu mestre e parente estava o enredo das lianas farisaicas, sufocando a luz, a livre expansão da planta da fé. Mas no seu ser de fariseus havia a pureza de intenção. Acreditavam estar certos e desejavam isso por instinto, porque eram justos, e por intelecto, porque o espírito deles gritava descontente: este pão está misturado com muita cinza, dai-nos o pão da verdadeira verdade. Mas Gamaliel não era tão forte a ponto de ter a coragem de arrebentar as lianas farisaicas. Sua humanidade o conservava ainda escravizado demais, e com ela as considerações da estima humana, do perigo pessoal e do bem-estar familiar. Por todas essas coisas, Gamaliel não tinha sabido compreender o Deus que passava por entre o seu povo, nem fazer uso daquela liberdade que Deus deu a cada homem, a fim de que faça uso dela para o seu bem. Somente o sinal esperado durante tantos anos, o sinal que o havia horrorizado e torturado com remorsos que não cessavam nunca, teria suscitado nele o reconhecimento do Cristo e a mudança do seu antigo pensamento, pelo qual, de rabido erro, tendo os escribas, os fariseus e os doutores corrompido a essência e o espírito da lei, sufocando nela a simples e luminosa verdade, vinda de Deus, por baixo de montões de preceitos humanos, quase sempre errados, mas sempre de utilidade para eles. Depois de uma longa luta entre o seu eu antigo e o seu eu atual, iria se tornar discípulo da verdade divina. Além disso, ele não havia sido o único a ficar incerto ao decidir e forte no agir. Também José de Arimateia e mais ainda Nicodemos não souberam colocar logo debaixo dos pés os costumes e as lianas judaicas e abraçar claramente a nova doutrina, tanto que vinham até o Cristo de forma oculta, por temor dos judeus, ou então costumavam encontrá-lo como se fosse por acaso, ou no máximo nas casas de campo deles, ou em Betânia, na casa de Lázaro, porque sabiam que ali era mais seguro e mais temida pelos inimigos de Cristo, para os quais era evidente a proteção de Roma para os filhos de Teófilo. Certamente, porém, eles estavam muito mais adiantados em fazer o bem e eram mais corajosos que Gamaliel, a ponto de ousarem tomar aquelas atitudes piedosas na Sexta-feira Santa. Gamaliel estava menos adiantado. Mas observai vós que estáis lendo a potência da sua reta intenção. Por ela, a sua justiça impregnada de humanidade tinge-se de sobre-humano. Ao invés, a de Saulo se suja de demoníaco na hora em que o desencadear do mal coloca ele e o seu mestre Gamaliel diante de uma encruzilhada, na escolha entre o bem e o mal, entre o justo e o injusto. A árvore do bem e do mal se levanta diante de cada homem para apresentar-lhe, com o aspecto mais convidativo e apetitoso, os seus frutos do mal, enquanto no meio das ramagens, com uma voz enganadora de rouxinol, sibila a serpente tentadora. Depende do homem, que é uma criatura dotada de razão e que tem uma alma dada por Deus, saber discernir e querer o fruto bom entre os muitos que bons não são, pois causam lesão e morte ao espírito. E o ato de apanhar aquele fruto, ainda que fosse difícil e cansativo colhê-lo, era amargo na boca e feio para se olhar. Sua metamorfose, pela qual ele se torna tão liso e macio ao tato, doce ao paladar e bonito de se ver,
acontece somente quando, por um ato de justiça do espírito e da razão, se sabe escolher fruto bom, a fim de se nutrir com o seu suco amargo, mas santo. Saulo estende suas mãos ávidas para o fruto do mal, do ódio, da injustiça, do delito, e as estenderá enquanto não for fulminado, abatido, tornado cego da vista humana, para adquirir a vista sobre-humana, e se torne não somente justo, mas apóstolo e confessor daquele que antes odiava e perseguia nas pessoas de seus servos. Gamaliel, pisando sobre as lianas tenazes de sua humanidade e do seu hebraísmo, pelo nascimento e florescimento da longínqua semente de luz e de justiça, não só humana, mas também sobre-humana, que a minha quarta epifania, ou manifestação, que talvez seja uma palavra mais clara e compreensível, lhe havia posto no coração, no seu coração cheio de retas intenções, semente que ele havia guardado e defendido com um afeto honesto e com o seleto desejo de vê-la nascer e florescer, estende suas mãos para o fruto do bem. Sua vontade e o seu sangue romperam a dura escama daquela longínqua semente que ele havia conservado no coração durante décadas, naquele coração de rocha que se fendeu junto com o véu do templo e a terra de Jerusalém, e que gritou o seu último desejo a mim, que não podia ouvi-lo com ouvido humano, mas que o ouvia bem com o meu espírito divino, lá jogado no chão aos pés da cruz. E sob o fogo solar das palavras apostólicas e dos melhores discípulos, e sob a chuva do sangue de Estevão, o primeiro mártir, aquela semente lançou raízes e se tornou uma planta, florescendo e produzindo frutos. A planta nova do seu cristianismo nasceu, lá onde a tragédia da Sexta-feira Santa tinha derrubado, arrancado e destruído todas as plantas e ervas antigas. A planta do seu novo cristianismo e sua santidade nova nasceu e se ergueu diante de meus olhos. Perdoado por mim, ainda que culpado por não haver me compreendido antes, pela sua justiça que não quis participar da minha condenação, nem da de Estevão, o seu desejo de tornar-se meu seguidor, filho da verdade, da luz, é abençoado também pelo Filho e pelo Espírito Santificador, e seu desejo se torna realidade, sem necessidade de uma poderosa e violenta fulguração, como a que foi necessária para Saulo no caminho de Damasco, para aquele inocente que com nenhum outro meio teria podido ser conquistado e conduzido à justiça, à caridade, à luz, à verdade, à vida eterna e gloriosa dos céus. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Encerramos mais essa tarde de oração, pedindo a Nossa Senhora, através dessa Salve Rainha, que nos ajude a caminhar neste vale de lágrimas, que nos ajude a sermos conformados com aquilo que o Senhor quiser nos mandar, pedindo apenas a força, que o Senhor nos ajude a ter a força de caminhar e de fazer a sua santa vontade. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até segunda-feira, se Deus quiser, fiquem com Deus e que Nossa Senhora passe à nossa frente. Tenham um abençoado final de semana.